vídeo de hoje você vai saber 5 verdades que os críticos do Adventismo não querem admitir. E a última é fenomenal. Quer saber mais? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Adriano Cecílio, sou pastor distrital aqui da cidade de Monte Azul Paulista. Tem várias cidades ao redor aqui que eu cuido. Se você quiser fazer uma visita, tem endereços aqui passando aqui embaixo para que você possa nos visitar. Vem aí num sábado, numa quarta-feira, no domingo, será uma alegria ter você aqui com a gente, né? Gente, recentemente eu fui para o UNASP em Engenheiro Coelho, é uma universidade adventista, e vendo toda aquela estrutura, né, todo aquele evento, né, que foi o evento chamado IMission, né, falou sobre missão, tal, missões urbanas, né, tive o privilégio de estar ali e rever vários amigos, foi muito gostoso, foi muito gostoso. E vendo aquilo lá, tive algumas ideias, né, sobre o que gravar, o que falar, o que produzir. Então separei aqui para você 5 verdades sobre a igreja adventista, sobre o adventismo, que os críticos eles não querem admitir. Porque se eles admitirem, eles terão problemas. E a última verdade é fenomenal, tá bom? Então fica até o final aí que você vai saber qual que é essa última. Mas antes disso, quero convidar você a assistir nossos últimos vídeos aqui, ó. Gravei, o último foi sobre inteligência artificial, os malefícios, os benefícios dessa ferramenta fantástica, né? E quais textos que falam sobre isso. Muito legal, muito interessante. Assiste lá que você vai gostar. Hein? Gente, eu tô meio fanho aqui, tô ruim porque, eu não sei, eu peguei uma gripe aí, passei mal a semana, acordei ruim, mas preciso tomar uma meia aguinha, peraí. Bem, vamos lá, sem enrolação. 5 verdades que, refletindo, que os críticos do Adventismo não querem admitir. Esse vídeo aqui, gente, não tem intenção de provar que a igreja adventista é a verdadeira. Falando nisso, eu preciso gravar algo sobre esse sentido, né? Sobre esse título. Igreja Adventista, a única igreja verdadeira. Eu tô pensando em alguma coisa aqui, como gravar, como falar sobre esse assunto, tá bom? Mas é um próximo vídeo. Separei aqui então, vamos para o primeiro. Primeiro ponto que os críticos eles não querem admitir, né? Veja, a igreja adventista do sétimo dia, ela tem algumas áreas, né, de atendimento, né? E uma delas é a educação, né? O sistema educacional adventista, gente, é invejável, no bom sentido, né? Porque ela cuida do ser por completo, né? Minha filha teve o privilégio de estudar um ano no colégio, porque onde a gente morava tinha colégio, né? Foi em Jundiaí, em São Paulo. Maravilhoso, né? Minha esposa também já trabalhou no colégio adventista. E quem é pai, está aqui me assistindo, e tem filho que estuda no colégio, ou estudou, ou você que está me assistindo, já estudou no colégio adventista, sabe do que eu estou falando, né? O carinho, a atenção, o cuidado, né? Do físico, mental, espiritual, é fora do comum, gente, né? Então, assim, da qualidade do ensino, do cuidado, o respeito, o carinho. E também a questão, a amplitude, né? Nós estamos aí em vários países do mundo. A rede educacional adventista, ela, não vou dizer que é a maior do mundo, não sei se eu tenho essa informação, mas é a que está mais presente aí, com certeza. Recomendo para você que está me assistindo, que tem um filho, e tem filhos, né? E tem na cidade, tem um privilégio de ter um colégio adventista, coloque seus filhos lá. Eu tenho certeza que você vai gostar, desde a questão acadêmica, como a questão física, espiritual, é muito bom. Ah, pastor, mas eles não querem admitir o quê? Que nós, pela graça de Deus, por revelação profética, né, nós entendemos que para restaurar a imagem de Deus no homem é através da educação. Se eles admitirem que nós temos um conceito bíblico, né, sobre educação, pode ser que eles tenham problemas aí em admitir isso, né? Mas esse é o ponto que gostaria de ver reconhecimento. Eu já vi de alguns, né? Mas outros começam a relutar e sempre criar espantalhos contra a rede adventista de ensino, né? Muito bem, anotei aqui, ó, outra coisa. A verdade que muitos não querem admitir é com relação à saúde. Nós adventistas temos princípios de saúde
que extrapolam. Como assim, pastor? Nós entendemos que aquilo que afeta o físico vai afetar o espiritual. E nossos princípios de saúde regem toda a nossa vida. Né? Se você está bem fisicamente, logo a tendência é estar bem mentalmente, e logo isso vai contribuir para a sua espiritualidade. Né? Eu já passei por alguns transtornos, né? Vocês percebem que eu sou meio agitado assim, né? Ofegante, falo muito, né? Então eu já fui diagnosticado com algumas patologias aí, né? Mas eu percebo o seguinte, que quando eu estava doente mentalmente, isso fez com que o meu físico ele fosse afetado. Eu estava olhando algumas fotos minhas, vídeos meus do passado, onde eu tinha 130 quilos. Enorme, né? E nós, adventistas, temos uma verdade que nós chamamos de verdade presente, né? É uma reforma de saúde, né? E reforma de saúde, para muitos aí, não é só questão de parar de comer carne, são os 8 remédios naturais que nós tentamos aplicar no dia a dia, né? Você que está me assistindo, que é adventista, a verdade sobre a reforma de saúde é colocar em prática os 8 remédios naturais no ambiente, no contexto onde você vive, tá? Muito bem, então, nós extraímos disso da onde? Isso é da cabeça de Ellen White, como muitos falam? Não, da Bíblia. Nossas crenças e doutrinas são extraídas da Bíblia. E a questão de saúde, né? Aí entra outra questão. Hospitais, clínicas. Eu tive o privilégio de trabalhar no Cevisa, que é o Centro de Vida Saudável Adventista, lá em Engenheiro Coelho, né? E é fantástico a transformação das pessoas que têm contato com essas clínicas, né, que ajudam tanto no físico, no mental e no espiritual. E muitos não querem admitir que nós, pela graça de Deus, somos um povo agraciado com esta verdade sobre o cuidado do aspecto físico saudável. Né? E você vai encontrar aí estudos falando que os adventistas vivem mais, né? Os adventistas que vivem, né, aquilo que nós acreditamos e pregamos, né? Porque tem muito adventista mequetrefe. Aliás, tem crente mequetrefe em qualquer lugar, né? Mas essa é a segunda verdade que os críticos não querem admitir, que nós temos por revelação profética, por iluminação do Espírito Santo, o cuidado com a saúde, né? Tanto no ser individual, como também em projetos para alcançar pessoas em hospitais, clínicas e assim por diante. Ok? Vamos então para a terceira. É a igreja que mais tem presença humanitária. Como assim? Ações comunitárias. Nós temos um órgão que é mundial, que é a ADRA, né? Que é a Agência Humanitária de Ajuda, né? Adventista. Vocês, com certeza, né? Infelizmente, passamos por um problema sério ali no Rio Grande do Sul, com as enchentes, né? E a ADRA é mundial, né? A ASA é local. Eu, como pastor distrital, né? Eu tenho atendido muitas pessoas, né, com ações humanitárias, né? E a ASA, que é local, nós atendemos as pessoas com comida, remédio, roupas, né? Então a Igreja Adventista, pela graça de Deus, nós temos esse cuidado em ajudar as pessoas, sem preconceito. Não importa quantas pessoas eu já atendi de outras denominações, de outras matrizes religiosas, o importante é o ser humano e o importante é ajudar as pessoas. Então essa é uma verdade, a terceira verdade. A Igreja Adventista se importa com as pessoas. Assim como Jesus passou boa parte do seu ministério cuidando, ajudando, auxiliando pessoas, nós entendemos que para pregar o Evangelho, o cuidado, né, a barriga cheia, a pessoa curada, ela vai receber melhor o Evangelho. Ok? Então é uma verdade aí que eles têm que admitir, que a Igreja Adventista é engajada em ajudar o próximo semelhante. Tá curioso para saber a quinta, que é a mais impressionante? Então fica aí, vamos para a quarta, né? Muito bem, a quarta, gente, a quarta é admirável, né? A quarta fala sobre a verdade sobre liberdade religiosa. Como assim, pastor? Quando eu entrei no movimento adventista, havia certo receio com relação ao ecumenismo, né? Juntar, né? Unir as igrejas, né? Numa só religião, né? Esse é o ecumenismo, né? Mas nós não acreditamos nisso e nem endossamos isso. Mas nós entendemos o seguinte, nós adventistas acreditamos que você que está aí assistindo né, você tem liberdade para pensar
e ter a sua fé, quer seja qual for a tua fé, de matriz africana, de hinduísta, enfim, você tem o direito e deve ter o direito de expressar sua religião, ok? Desde que a sua expressão não me afete, não tire de mim também a consciência de liberdade, ok? Então, os adventistas se aproximam de outras religiões no sentido de dar autoridade, autonomia para que eles expressem, porque nós entendemos o seguinte: se eu quero ter liberdade para expressar a minha fé, eu também preciso dar liberdade para que outro expresse a fé dele. E nós, adventistas, estamos engajados muito nessa questão de liberdade religiosa que tem tomado foco, né, nos nossos últimos dias aí no país. Então, se você colocar aí no Google sobre liberdade religiosa, eu tenho certeza que você vai encontrar muitos adventistas engajados nessa luta de dar autonomia, dar voz, né, às pessoas para professarem a sua fé. E muitos não querem admitir, né, que nós adventistas temos esse engajamento, que acreditamos que pela graça de Deus, Deus tem nos dado sabedoria para agir assim, né? Claro, sem abrir mão das nossas crenças, né? Sem diminuir aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos nisso e ponto. Mas queremos que você também tenha a liberdade de expressar a tua fé, seja qual for, desde que a tua fé não tire de mim a liberdade de expressão. Me entende? Então, muitos não querem admitir que nós adventistas temos esse engajamento muito forte, ok? Por que não querem? Porque talvez não querem dar o braço a torcer que nós estamos envolvidos numa boa causa, né? Isso é bíblico, né? Chegamos então na quinta. O que seria a quinta? Gente, diante de tudo que eu vi no NASP, né, desse final de semana, não final de semana não, começou no domingo, né? Lá no NASP, gente de todo o mundo. Eu vi pessoas lá da África, da Austrália, tinha pessoas dos Estados Unidos, Inglaterra. Foi muito bom ver amigos, né? Mas interessante a questão doutrinária. E quando eu falo doutrinária, eu estou falando de Bíblia. Então, qual é a quinta verdade que muitos críticos não querem admitir? Sabe qual é? Que nossas doutrinas, nossas crenças são baseadas na Bíblia. Ah, não, vocês são baseados em Ellen White. Aí vem o pulo do gato aqui. Se você tirar Ellen White, tira Ellen White da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tira Ellen White não, tira o dom profético, vou melhorar isso aqui. Tira o dom profético que foi manifestado em Ellen White, que através do dom ela escreveu e orientou. Tira isso, vamos tirar isso daí. Sabe o que vai sobrar? As doutrinas adventistas. Agora, o que não vai ter? Talvez não tenha os hospitais, as escolas, a liberdade religiosa, a questão de saúde, percebe? Então, se você tirar o dom profético da Igreja Adventista, você não vai ter, talvez, essa amplidão como muitos outros movimentos não têm. A força adventista vem de Deus, claro, vem de Deus. Mas o dom profético, ele orientou esse povo a fortalecer nos últimos dias para levar uma mensagem forte, segura para as pessoas, né? Então, muitos não querem admitir que as nossas crenças são bíblicas, né? E eu separei algumas crenças aqui para provocar você que está nos assistindo, né? Sobre o sábado. Gente, é bíblico. Tá? Você pode espernear, você pode dizer, foi adulterado, foi mudado, mas o ônus da prova está sobre você. Se você diz que não precisa mais guardar o sábado, você precisa provar biblicamente, não historicamente, não pelos pais da igreja, você precisa provar sola escritura, pela sola escritura, que o sábado não é mais necessário, que o sábado foi abolido e foi transferido para o domingo. Tá? Mas nós, adventistas, ficamos com a Bíblia, que o sábado permanece. Outra questão importante, o estado dos mortos. Nós acreditamos que a alma, né, o ser humano, ele não é imortal. Quando Adão foi criado, ele passou a ser uma alma vivente, né? Corpo mais fôlego de vida igual a ser vivente, né? Então, a imortalidade não é algo que Deus criou, então agora a alma vive eternamente. Não. A alma, a pessoa vive quando estiver ligado com Deus. A partir do momento que abandonou, rejeitou Deus, perde a imortalidade, né? Porque o único ser imortal na Bíblia é Deus. Então acreditar que as pessoas vão ficar eternamente morrendo pela eternidade e sofrendo, não vejo base bíblica, né? Nós cremos que a alma
é mortal. Ela será imortal, porque Deus vai revestir esse corpo de imortalidade. Assim cremos, né? Outra questão bíblica importante, né? É a volta literal de Jesus, né? Muitos acreditam, a gente acredita também, sobre a aniquilação dos mortos, né? Como eu acabei de falar, a gente acredita que quando no juízo vai ter o fogo, a pessoa vai sofrer, mas vai acabar, morreu, o ímpio acabou. Quem fica eterno, vivo, são os salvos, tá? Outro ponto importante, o santuário celestial. Nós cremos, né, em um santuário celestial, que é uma obra em que Jesus continua operando no santuário celestial. Né? Nós cremos nisso. Né? Isso foi revelado no Antigo Testamento, né, o ministério terrestre de Jesus e o ministério celestial de Jesus através do santuário. Nós cremos, é bíblico, né? Então você vai ter que rasgar Hebreus, o livro de Hebreus, né? E Apocalipse também e tantos outros, né? O dom de profecia, acabei de falar sobre ele aqui. O dom de profecia é algo que continua, né? Algo que continua. E eu tenho uma série, né? Você pode assistir aqui. Vou para os próximos episódios dessa série sobre profetas, né? A continuidade do dom profeta. O último vídeo eu falei sobre o porquê nós adventistas acreditamos que o dom profético foi manifestado em Ellen White. Confere lá que você vai gostar, né? Rapidinho, descendo a ladeira aqui. O juízo pré-advento ou o juízo investigativo. Não está na Bíblia, está na Bíblia. Você pode discordar dos nossos argumentos, mas que tem base bíblica para ter um juízo antes do retorno de Jesus. Isso é bíblico. Tá? Vou gravar mais sobre esse assunto, apesar de já ter vários vídeos aqui no canal. Né? Muito bem, princípio de saúde, já mencionei, né? Nós acreditamos que a Bíblia nos dá o cardápio, a Bíblia nos orienta a ter uma vida saudável, né? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar desse corpo. Né? E também outras ênfases, né? A lição da escola sabatina, que é mundialmente estudado. Né? As pessoas que vão ser batizadas, os candidatos ao batismo, têm que passar por um processo de estudo bíblico. Né? Então, os nossos críticos, né, eles não querem admitir que nós, adventistas, levamos a sério a Bíblia, a sola Escritura, a reforma protestante. Né? Acreditamos que a reforma continua, não parou lá com Lutero. Né? Estamos restaurando e levando a verdade a outras pessoas. E quando você fala, pastor, está levando a verdade, então as pessoas têm a mentira, então a única igreja que salva é adventista? Não é isso que eu falei. Tá? No próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre essa questão de a igreja adventista é a única verdadeira. Tá? Aguarde os próximos capítulos. Tá bom? Bom, você viu aqui 5 verdades que muitos críticos não querem admitir, porque se admitirem, terão que retroceder em alguns argumentos e terão que repensar muitas coisas. Mas Deus nos abençoe e nos dê humildade para continuar estudando e crescendo no conhecimento e na sabedoria. Não se apegue a uma igreja. Não se apegue a uma doutrina, se apegue a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, através do Espírito Santo, vai te conduzir a toda a verdade. É isso que eu penso, né? Para ser salvo tem que ser adventista? Não é bem assim. Tá? Eu acredito que o Espírito Santo está nos guiando a toda a verdade. E se neste vídeo você foi tocado para investigar verdades que você discordava, então ouça a voz do Espírito. Beleza? Deus te abençoe. Nos vemos aí no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Se você gostou, se fez sentido para você, curte aqui, compartilhe, se inscreva no canal e nos vemos aí na próxima semana. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Onde para aqui?